Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Constitucional na Segunda, o canal para você que está se preparando para a segunda fase da OAB. Aqui a gente discute estratégias, conteúdos e tudo aquilo que vai facilitar a sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Constitucional, é claro. O meu nome é Rafael Aguiar e o tema do nosso vídeo de hoje é: você tem dificuldade sobre a tutela provisória de urgência na ADI? Então segue comigo até o final, tudo bem? Acontece que muitos alunos têm dificuldade em fazer basicamente duas coisas em relação à tutela provisória na peça prática de uma ação direta de inconstitucionalidade. E aqui só um parênteses, porque eu estou falando hoje da ação direta de inconstitucionalidade processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, muitos alunos têm duas dificuldades, dois pontos que eles acabam esbarrando, tá? O primeiro deles diz respeito ao tópico sobre o assunto lá na parte do direito, do desenvolvimento da fundamentação ligada ao ordenamento jurídico. E o segundo ponto em que os alunos têm uma certa dificuldade diz respeito a como fazer o pedido na conclusão da peça, tá bom? Enfim, o fato é que os alunos costumam confundir esse ponto sob duas perspectivas que a gente não pode confundir, tá? Por quê? Porque os alunos costumam confundir no seguinte sentido: eles confundem a exposição das razões pelas quais a tutela provisória deve ser concedida, em decorrência do caso prático, com a fundamentação legal. Ou seja, qual é a grande confusão aqui que é feita? A grande confusão feita diz respeito à fundamentação jurídica e fundamentação legal. Mas qual é a diferença entre fundamentação jurídica e fundamentação legal, Rafa, aqui na tutela provisória em ADI? Bom, a fundamentação jurídica, ela envolve a implicação jurídica que decorre dos fatos narrados, ou seja, os fatos lá apresentados pela banca examinadora no enunciado da peça gera uma consequência no mundo do direito em vista do que as leis prevêem. Aqui eu estou falando leis em sentido amplo, tá bom? Já a fundamentação legal, ela se refere ao diploma normativo, ao diploma legal que o Instituto está previsto. Por exemplo, o artigo 300 do Código de Processo Civil faz menção à tutela provisória de urgência. O artigo 10 lá da Lei 9868, que é a lei que trata especificamente do rito da ADI, também faz a previsão, traz a previsão legal normativa a respeito da tutela provisória de urgência, especificamente no caso da ADI. Então, não confundir fundamentação jurídica com fundamentação legal. Tá bom? Só que para a gente poder falar sobre o tema, sobre a tutela provisória em ADI, a gente precisa antes entender que esse instituto ele é subdividido em algumas espécies. Como assim, Rafa? O fato é que a tutela provisória ela pode ser dividida em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência, tá? A tutela provisória de urgência, essa primeira espécie, ela exige a demonstração de duas coisas: da probabilidade do direito, né? E do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Então, eu preciso desses dois elementos para que a tutela provisória de urgência seja concedida. Tudo bem? Já no caso da tutela provisória de evidência, não, mas aí a gente vai falar com mais calma. Por quê? Porque a tutela provisória de urgência, além de ela precisar desses dois elementos, né, da demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ela ainda pode ser subdividida em mais duas espécies. Então, recapitulando: tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Tutela provisória, gênero. Tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. Nós estamos falando da tutela provisória de urgência. E a tutela provisória de urgência, que exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ela ainda pode ser subdividida em tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa, como alguns doutrinadores chamam, ou tutela provisória de urgência cautelar. Tá bom? A tutela provisória de evidência, não.
Então, tutela provisória de urgência de evidência, de urgência antecipada ou cautelar. Beleza? E a tutela provisória de urgência antecipada, só para vocês terem uma ideia aqui para ficar mais fácil, que ela também é conhecida como tutela provisória satisfativa. Um exemplo muito comum que a doutrina costuma dar é o caso da internação em caráter emergencial, né? Então, sei lá, por exemplo, o João da Silva precisa realizar um procedimento cirúrgico de caráter emergencial no prazo de 48 horas, senão ele corre o risco de falecer, tá bom? Quando o advogado ingressa com uma ação, e ele, nesse caso, só um exemplo, né, no nosso exemplo, ele tem convênio, mas o convênio está se negando a pagar, sei lá, alegando alguma coisa que é facilmente afastada com prova documental, tá? Quando o advogado ingressa com uma ação mostrando, contando esse caso para o juiz, ele pleiteia uma tutela provisória de urgência antecipada, que tem verdadeiro caráter satisfativo. Por quê? Porque o advogado precisa que o cliente dele seja internado quando? Agora, imediatamente. E aí, se o juiz conceder essa tutela provisória de urgência de caráter antecipado, ou seja, uma vez obtida essa espécie de tutela, o direito material que o autor pretendia, que era a internação para a realização de cirurgia, ele já está satisfeito. Ué, o cliente ele já foi internado, já foi operado, até porque se isso não acontecesse no prazo de 48 horas, o cliente, no caso, o paciente poderia morrer. Então, ele já conseguiu isso. O que ele vai querer mais? Ele não quer mais nada, ele já obteve tudo que ele pretendia, né? Na verdade, para não dizer que ele não vai querer mais nada, ele vai querer que essa tutela provisória, concedida em caráter antecipado, depois seja transformada em definitiva, ou seja, ela se transforme, a sentença confirme a tutela provisória de urgência antecipada, justamente para evitar o quê? Para evitar que, no nosso exemplo, a seguradora de saúde, né, do plano de saúde lá, cobre do paciente e no caso do cliente do advogado ali, os custos da operação, da internação, da cirurgia, enfim, essas coisas. Tá bom? Acho que esse é um exemplo bem claro, assim, bem clássico para entender a tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa. Agora, a tutela provisória de urgência cautelar, aqui a gente vislumbra um risco na efetividade de um outro processo, geralmente futuro, né? No máximo concomitante, mas sempre assim, é resguardar uma demanda eventual, que ainda está por vir. Por exemplo, imagine que eu, Rafael, sou credor de uma dívida e eu pretendo ajuizar uma ação de cobrança contra o devedor, sei lá, o Pedro. O Pedro precisa me pagar, tá bom? Só que antes de eu procurar um advogado, e considerando que supondo que eu não seja advogado, claro. Mas antes de eu procurar um advogado, eu preciso fazer o quê? Eu, na verdade, não preciso, mas já sabendo um pouco como as coisas funcionam no mundo, eu vou atrás faço uma varredura, faço uma pesquisa para saber se o devedor ele tem ou não bens, dinheiro, se ele está inadimplente, como é que está a situação dele na praça, tá? E aí eu percebo que ele está vendendo os bens que ele tem. Né? Então o cara tem 3 imóveis, 2 carros, mas ele está começando a vender porque ele sabe que ele está me devendo e ele sabe que uma hora ou outra, não só eu, como eventualmente um outro credor, vai acabar indo atrás dele. E esses bens seriam aqueles bens que poderiam eventualmente garantir uma futura execução, que poderiam garantir o pagamento da dívida que ele tem comigo, percebe? E aí, só que assim, se eu ingressar com uma ação de cobrança, até o juiz conhecer esse direito, prazo de contestação, eventual recurso de agravo de instrumento, enfim, até o desenrolar de todo o trâmite processual acontecer, pode ser que até o final do processo, eu nem tenha mais bens, ele nem tenha mais bens para garantir, eu nem tenha mais condições de ir atrás dos bens e ter a minha dívida. E aí fica naquele famoso ganhou, mas não levou. Então, antes mesmo de eu levar para o juiz, né, ou no caso do meu advogado, levar para o juiz o reconhecimento do meu direito, do meu crédito, do meu direito de crédito, eu peço para o meu advogado para ele tomar alguma medida, né, ajuizar alguma medida para garantir que eventual sentença na ação de cobrança seja depois o quê? Seja depois viável, praticável, exequível. Por quê? Porque não vai adiantar nada, como eu disse, eu vencer a ação de cobrança e não receber nada, porque senão eu vou ficar naquele ganhou, mas não levou. Então, o que meu advogado faz? Ele propõe uma tutela provisória de urgência cautelar.
E qual seria a finalidade aqui dessa tutela provisória de urgência cautelar? Ele propõe isso para tornar indisponível o patrimônio, ou pelo menos parte do patrimônio do devedor, e com isso garantir o pagamento futuro de eventual ação de cobrança, que ainda vai ser proposta, ou que está sendo proposta de maneira concomitante. Mas veja, eu primeiro resguardo eventual futura execução com a tutela provisória de urgência cautelar, para só depois, tendo meu direito de crédito reconhecido, poder efetivamente me beneficiar do bem da vida, no caso do pagamento. Tá bom? Aqui, a indisponibilidade do patrimônio, ela visa tão somente garantir o processo judicial futuro da cobrança. Então, como você pode ver, a tutela cautelar, tutela provisória de urgência cautelar, ela não garante a ela mesma, né? Ela não tem um fim em si mesma. Ela está condicionada para assegurar o resultado útil de um outro processo, no caso da ação de cobrança. Tá? Aqui no exemplo que eu apresentei, que eu acabei de falar para vocês, a gente verifica o quê? Que tem uma relação de interdependência entre o pedido cautelar e o pedido principal. Então, de um lado, eu tenho aqui a tutela cautelar, que torna indisponível os bens do devedor e porque não vai adiantar nada, ela é considerada por ela mesma. Por exemplo, eu consigo a indisponibilidade dos bens. Tudo bem, mas se eu não ingressar depois com uma ação de cobrança para ter o meu direito de crédito reconhecido judicialmente, o que vai adiantar a indisponibilidade dos bens? Não vai acontecer nada. Já é diferente no caso lá da internação, da cirurgia, do exemplo da tutela provisória de urgência antecipada. Porque lá eu tenho uma satisfação do direito material pretendido, que era a internação, eventualmente a submissão à cirurgia, enfim. Você percebe que é bem diferente, né? Então, além disso, na tutela provisória cautelar, eu não tenho uma sentença condenatória propriamente dita, no sentido de, é lógico, ela vai reconhecer, ela vai tornar indisponível os bens do devedor, mas ela não vai reconhecer o meu direito de crédito, usando o exemplo, tá bom? Enfim, eu tenho na tutela provisória de urgência tanto as tutelas de caráter antecipadas como as tutelas de caráter cautelares. E elas se diferenciam justamente por quê? Em vista da função que elas têm no mundo jurídico. Né? Perante o ordenamento jurídico, elas têm funções diferentes, elas servem a propósitos diferenciados. Uma, tutela provisória de urgência de caráter antecipada, ela serve ao direito material, porque ele já é satisfeito com a própria concessão da tutela provisória. A outra, a cautelar, ela é mais conhecida, ela é mais relacionada com o direito processual, porque ela visa resguardar uma demanda futura. Tá? Então, voltando, eu tenho, como eu disse antes, a tutela provisória, que é dividida em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. A espécie de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipado. Agora, a tutela provisória de evidência, ela não tem uma subclassificação, né? Ela não tem ela não é formalizada assim em subespécies, né? Se é que eu posso dizer assim. E a grande diferença da tutela provisória de evidência para a tutela provisória de urgência é que a tutela de evidência, ela não depende da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como assim? Ela não depende do fumus boniuris e do periculum in mora, tá? Que são os requisitos clássicos da tutela provisória de urgência. Na tutela provisória de evidência, basta... ela não tem o periculum in mora, ela só precisa do fumus boniuris, que é a probabilidade do direito, tá? Então, corrigindo. Na tutela provisória de urgência, eu preciso demonstrar perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, tá? Na tutela provisória de evidência, basta a demonstração da probabilidade do direito, eu não preciso demonstrar um risco ao resultado útil do processo, tá bom? Por quê? E aí até o próprio nome já demonstra, né? A tutela da evidência. Ela traz à tona, geralmente com a probabilidade do direito, então ela já demonstra isso. E como ela demonstra isso? Ela demonstra isso através de provas documentais.
Onde está escrito isso, Rafa? Lá no artigo 311 do CPC. O artigo 311 do CPC, ele apresenta 4 hipóteses de cabimento da tutela provisória de evidência, né? E aqui um exemplo, acho que fica bem claro para a gente como funciona essa espécie de tutela, no caso em que o autor, ele faz o pleito de tutela de evidência porque ele consegue provar ele consegue comprovar que aqueles fatos narrados lá na petição inicial, eles são facilmente verificados através de documentos. E além disso, além de eu conseguir comprovar os fatos alegados de maneira documental, eu ainda preciso ter ou uma tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou uma súmula vinculante que resguarde o direito pretendido. Então, se eu tiver prova documental acrescida de tese firmada em recurso repetitivo ou súmula vinculante, e desde que, evidentemente, essa tese ou essa súmula resguarde o direito pretendido do autor, daquele que faz o pedido de tutela de evidência, eu consigo a concessão da tutela de evidência, ainda que não haja risco ao resultado do processo. Tá bom? Essa é a grande diferença da tutela provisória de urgência da tutela provisória da evidência. Uma, eu preciso da demonstração, a urgência, eu preciso da demonstração da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. A outra, eu só preciso demonstrar a probabilidade do direito alegado, tá? Só que essa classificação toda da tutela provisória, e aqui eu estou falando do gênero tutela provisória, ela só veio dessa maneira bonitinha, sistematizada, com o CPC de 2015, com o Código de Processo Civil atual. Tá? E aí, isso gera um certo problema. Por quê? Porque as leis anteriores a ela, ao Código de Processo Civil, e uma delas é a lei que trata da ADI, né, que é a Lei 9868, e outra lei importantíssima, no caso de controle concentrado de constitucionalidade, que também fala sobre a tutela provisória, é a Lei 9882, que trata da DPF, mas enfim, essas duas leis são anteriores ao CPC de 2015, tá? E o que acontecia? Como não tinha uma sistematização clara feita pelo legislador e até mesmo pela doutrina, até tinha, mas o legislador não adotava as nomenclaturas e os posicionamentos doutrinários à risca, né? Então, o que acontece é que a legislação extravagante, ela trata a tutela provisória, uma hora ela dá o nome de tutela cautelar, outra hora de medida cautelar, outra hora de medida liminar, enfim, não tem uma uniformidade no tratamento no que diz respeito à denominação das tutelas provisórias. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, lá no artigo 10 da Lei 9868, que é a lei que trata do processo e julgamento da ADI perante o Supremo, o dispositivo menciona, a lei, né, o artigo 10 dessa lei, fala em medida cautelar e não em tutela provisória e menos ainda em tutela provisória de urgência. Porque lembra, a tutela provisória de urgência ela pode ser cautelar ou mesmo antecipada, tá? Mas lá ele fala em cautelar. E olha que doido. A lei que trata da DPF, a 9882, ela ainda fala em medida liminar no artigo 5º. Então, a lei 9882, no artigo 5º, não fala nem de tutela provisória, fala de medida liminar. E aqui eu preciso chamar sua atenção para o seguinte, ó. Quando eu falo em liminar, eu sei que a gente conhece aí, principalmente pelas mídias e a forma como é tratado, mas veja, a mídia trata de uma maneira atécnica, né? Geralmente, tá? Então, assim, a liminar, ela não é um substantivo, tá? Na verdade, a liminar, ela é um adjetivo da tutela provisória. Ou seja, quando você aciona lá, quando você bate na porta do Poder Judiciário e você requer uma medida judicial, seja para acautelar um direito, seja para antecipar o direito de maneira prévia ao provimento definitivo, ou seja, de maneira antecipada à própria sentença ou acórdão, dependendo da situação, você pede uma tutela o quê? Uma tutela provisória. Tutela provisória é o substantivo. E essa tutela provisória, ela pode ser, como a gente acabou de falar, de urgência ou de evidência. E a de urgência pode ser cautelar ou antecipada. Então, essa tutela provisória, se ela for apreciada antes do ingresso do réu na relação jurídica processual, tá?
a doutrina gosta de usar o termo em latim inaudita altera pars, mas assim, se a tutela provisória pleiteada na petição inicial for apreciada antes mesmo do ingresso da parte contrária na relação jurídica processual, aí sim ela é revestida de uma qualidade especial. E aí sim nós temos a famosa tutela liminar. A liminar, na verdade, ela é só uma particularidade, ela é um adjetivo da tutela provisória. E quando ela será assim? Quando a tutela provisória será em caráter liminar? Ela vai existir quando a apreciação do pedido de tutela provisória ocorrer no limiar do processo, ou seja, em seu início, antes mesmo da oitiva da parte contrária. Tá? Então, quando você fala em pedir uma liminar, né, entenda aqui como o pedido da tutela provisória que seja concedido se a oitiva da parte contrária, ou seja, que seja concedida lá no início do processo, tá bom? E se a liminar não for concedida? Se a liminar não for concedida, fica tranquilo, porque o mundo não se acaba não. Por quê? Porque o pedido de tutela provisória, ele pode ser renovado quantas vezes você quiser durante o curso do processo. E muitas vezes, apenas depois da manifestação do réu, desde que os requisitos para a tutela provisória sejam verificados, estejam presentes, é possível fazer o pedido e é possível ter a concessão da tutela provisória. Tá bom? Seja ela de urgência, seja ela de evidência, mas o que precisa ficar claro então aqui são 2 pontos. Primeira coisa, a liminar é um adjetivo. A liminar é um adjetivo da tutela provisória, ou seja, se a tutela provisória solicitada for apreciada e concedida antes mesmo da oitiva da parte contrária, ela será revestida do caráter liminar. Do contrário, não. Mas se ela não for concedida nessa forma, não tem problema, porque a tutela provisória pode ser solicitada durante todo o decorrer do processo, lógico, desde que antes do trânsito em julgado, mas durante o decorrer do processo, ela pode ser solicitada quantas vezes quiser, né? Lógico, não pode ter litigância de má-fé, procrastinação, não é esse o caso, mas ela pode ser pleiteada desde que sejam verificados os requisitos para que ela possa ser viabilizada. Tá bom? E você precisa saber disso com clareza para você não se confundir na prova, tá? Por quê? E muito cuidado, e aqui muita atenção, porque é o seguinte, ó, se a lei usa, como eu acabei de dizer, né, a lei da ADI, ela usa medida liminar, e a lei da DPF usa medida, a lei da DPF usa liminar e a lei da ADI usa cautelar, medida cautelar. Veja, então assim, muito cuidado. Por quê? Porque se o legislador prevê medida liminar, mesmo que você saiba que se trate de uma tutela provisória, de urgência, de caráter antecipado, escreva o que consta lá da legislação, tá? Escreva o que consta da lei. Por quê? Porque na hora lá do cara crachá, o que eu quero dizer com cara crachá? Na hora em que o examinador estiver corrigindo a sua prova, ele vai bater o olho na sua prova, ver as expressões chaves e vai bater o olho lá no gabarito, no espelho de correção. Se constar na sua prova as palavras-chave daqui, os artigos, os dispositivos de lei, etc., é lógico que ele vai dar uma lida no raciocínio, mas pensa, são centenas de milhares de provas para ele corrigir. Né? Então, essa é uma maneira de você deixar claro para o examinador, chamar a atenção para o examinador de que sua prova está certa, de que você sabe que o dispositivo, por exemplo, lá da tutela provisória de urgência na ADI, recebeu o nome de medida cautelar, mas nem por isso você vai errar, tá bom? Beleza? Moral da história, não brigue com o examinador, não brigue com a letra da lei, mas, que fique claro, você precisa saber muito bem desses conceitos. Por quê? Porque para você trabalhar esses conceitos no decorrer da sua peça prática, você precisa ter bem a ideia em mente de que a tutela provisória de urgência é diferente da tutela provisória de evidência e que a tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipada. Tudo bem? Beleza até aqui? Show de bola. Enfim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque as ações objetivas, né? E não só as ações subjetivas, isso eu explico em outro vídeo, mas tanto as ações objetivas como as ações subjetivas, tanto nas ações objetivas como nas ações subjetivas, é possível, é perfeitamente cabível o pedido de tutela provisória, independentemente do nome utilizado na legislação.
ok? E por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos têm essa dificuldade para desenvolver esse tema. E agora que vocês têm em mente como funciona a sistemática da tutela provisória de urgência, porque geralmente é isso que cai, tutela provisória de urgência, cautelar antecipada, mas agora que vocês têm em mente que os requisitos e a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, vocês vão conseguir, de uma maneira mais fácil e mais tranquila, desenvolver aqueles 2 pontos que eu falei que a maioria dos alunos tem dificuldade. O desenvolvimento no que diz respeito à fundamentação jurídica e a conclusão no que diz respeito ao pedido. Tá bom? Por quê? Porque o que acontece é que muitos alunos, eles falam assim, bom, beleza, na verdade eu sei, e pode até saber de todo esse histórico, que só o CPC de 2015 fez a sistematização das tutelas provisórias, mas que consta lá da lei da ADI, a medida cautelar, enfim. Aí o que ele faz? Ele dá uma desperta, ele fala assim, não, eu sei que lá no artigo 300 do CPC tem os requisitos. E aí ele simplesmente reescreve os requisitos do 300 do CPC, fazendo menção ao artigo 10 da lei da ADI. Pô, aí tem um problema. Por quê? Porque se você se limitar a reescrever o que consta da legislação, você não pontua. Não conta ponto. 0, bola. E o examinador, é claro, ele traz isso já na peça prática, geralmente, nem no edital. No edital, se eu não me engano, ele também fala, mas na peça prática ele já faz questão de deixar lá. A mera ou a simples menção ao dispositivo legal não faz jus à pontuação da respectiva sessão, alguma coisa assim. Ele traz lá uma frase específica. Então, a mera menção ao que consta da lei não vai fazer com que você pontue. Por isso que você não pode simplesmente pegar, por exemplo, o que consta do artigo 300 do CPC e transcrever na sua prova quando lá do item da fundamentação jurídica relacionada à tutela provisória. Não vai adiantar nada, você não vai pontuar, tá bom? E aí, já teve gente, inclusive, que me falou o seguinte, pô, Rafa, eu mencionei que existia probabilidade do direito do autor e que existia risco ao resultado útil do processo, tá? Eu até usei umas palavras um pouquinho diferentes, mas eu não pontuei na peça mesmo assim. O que aconteceu? Veja, não adianta também ser só mudar uma frase aqui, trocar a ordem das palavras. O examinador também não é bobo, né? Então você tem que ficar ligado. Por quê? Porque, como eu disse, se você só trocar uma palavra de lugar da outra, usar um sinônimo, no final das contas, o que você está fazendo? Mencionando os requisitos. E a simples menção aos requisitos, que eu acabei de dizer, não pontua. E o próprio examinador já avisou isso na sua prova. Tá? E o que você tem que fazer? Porque, assim, o grande lance é que você, sabendo do tratamento da tutela provisória, você vai conseguir pontuar. E você vai conseguir chamar a atenção do examinador para bater o olho na sua prova, bater o olho no espelho de resposta e, dar um check ali de beleza, pontuou, tá bom? E aí você tem que investir nisso. Você tem que investir tempo nisso. Mas nisso o quê? No desenvolvimento da fundamentação jurídica da tutela, assim como no tópico do pedido. E como é que você vai fazer isso? Porque veja bem, olha só, e aqui tem um dado interessante. Só esses 2 tópicos, né? O desenvolvimento da tutela provisória com o tópico relacionado lá à conclusão dos pedidos, pleiteando a concessão da tutela provisória, vale quase 20% da peça. 20% da peça. 20% da peça, 10% do total da prova. Estou falando de praticamente 1 ponto na prova. 1 ponto, você bem sabe, se 0,2, 0,3 é muito e pode garantir a aprovação, imagine 1 ponto. Então você tem que ficar muito ligado nisso, tá? E mais. Geralmente, são raras as hipóteses em que a OAB não admite o pedido de tutela provisória. E se admite para a OAB, que é quase a totalidade dos casos, não a totalidade, mas quase a totalidade dos casos admite o pedido de tutela provisória, você tem que escrever, você tem que desenvolver esse tópico e o pedido. Porque se você não fizer, já disse, 10% a menos da sua prova, ou seja, 20% a menos do valor da sua peça, praticamente 1 ponto do total, tá bom? Só que, Rafa, eu tenho dificuldade em desenvolver, porque você acabou de me falar que não basta eu citar os requisitos previstos na legislação. Então, o que você vai fazer nas suas peças?
Você pode treinar de várias formas. Você pode pegar, por exemplo, um caso julgado no Supremo e tentar, com base nele, se você tiver acesso aí ao processo, aos processos eletrônicos, se você já faz estágio, ou mesmo se você se cadastrar no site do Supremo, dependendo da situação, você tem um acesso, você pode pegar a petição inicial e analisar o caso e como ela é escrita, ou pegar o caso julgado pelo Supremo, via informativo, ou decisões, ou acórdãos de inteiro teor, verificar o que foi solicitado ali e meio que como se você estivesse reescrevendo a petição inicial. Só que cuidado, você precisa fazer o seguinte, você precisa analisar o caso concreto, tá? E aí, ver, diante do caso concreto, qual seria, você precisa encaixar ali as consequências dos fatos nos requisitos da tutela provisória. Então, eu leio a peça prática, sei lá, eu leio um caso que eu peguei no site do STF. Quais, diante daquela situação posta, ou mesmo as provas anteriores do OAB, enfim, diante daquela situação posta, quais são os fatos que geram consequências e que me permitiriam o pedido da tutela provisória? Como assim, Rafa? Você identifica a probabilidade do direito do autor, tá? Vamos pegar o caso da ADI, que é o que a gente está falando. Supondo que a lei do Estado Alfa, ela tratou sobre direito do trabalho. A gente sabe que direito do trabalho, legislar sobre direito do trabalho, é competência da União. Isso está lá no artigo 22 da Constituição, tá bom? Aqui, com esse caso clássico, eu já percebo o quê? A probabilidade da alegação do autor, que vai ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Olha só, se o Estado Alfa legislou sobre o direito do trabalho e a Constituição determina que essa competência é da União, isso já mostra, e eu estou questionando a própria lei do Estado Alfa, isso já mostra a probabilidade do meu direito ser coerente. Só que você não vai escrever, existe a probabilidade do direito do autor. Não, você vai falar assim, se faz necessária a concessão da tutela provisória, já vista que a probabilidade do direito do autor se demonstra de maneira cristalina em vista do disposto no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que atribuiu como competência legiferante da União o estabelecimento de normas atinentes ao direito do trabalho. Sendo assim, não se faz possível não é admissível uma legislação tratando da matéria que advenha do Estado Alfa, sob pena de inconstitucionalidade formal. Beleza? Alguma coisa nesse sentido. O que eu quero dizer com isso é que você precisa pegar o caso narrado e colocar qual é a probabilidade do direito. Não basta falar da probabilidade do direito, você precisa encaixar aqueles fatos apresentados no requisito de probabilidade do direito alegado, tá bom? E o segundo requisito, no caso de tutela provisória de urgência, qual seria? O risco ao resultado útil do processo. Nesse caso, da legislação do direito do trabalho que a gente está usando, vamos supor assim, pensa bem, quais são os impactos, você precisa buscar os impactos geralmente negativos que aquilo que você está questionando, no caso da ADI, a lei ou ato normativo federal e estadual, mas que aquilo que está sendo questionado vai gerar de uma maneira ampla. Por exemplo, se eu estou falando que o Estado Alfa está legislando sobre o direito do trabalho e que isso é inconstitucional, eu mostro a probabilidade do direito. Agora, olha só, supondo que essa lei que esteja ali regulamentando algumas coisas que seria de competência da União, ela falou sobre a possibilidade de demissão sem motivação, sem justa causa, então assim, e de maneira que não fosse necessário o pagamento das verbas rescisórias. Então, olha só, o Estado Alfa legislou sobre o direito do trabalho e ainda previu um regramento que fosse possível que os empregadores demitissem sem justa causa os seus empregados e que não fosse necessário o pagamento das verbas rescisórias que estão previstas lá na CLT. Pô, se essa lei, e toda lei nasce com uma presunção relativa de constitucionalidade, se essa lei for cumprida à risca, um monte de gente vai estar lascada, né? Porque aí o empregador vai falar assim, olha, tem uma lei do Estado Alfa, ela tem presunção de constitucionalidade, eu estou mandando o povo embora e sem pagar as verbas rescisórias, tá bom? Enfim, só que aí você precisa demonstrar esse segundo requisito, ou seja, você precisa demonstrar, verificando o que de ruim pode acontecer se a ação
ação direta de inconstitucionalidade, demorar para ser julgada. Tá bom? E aqui sim, eu consigo fazer o desenvolvimento perfeito do item lá da tutela provisória. Vou usar a expressão que consta da lei, no caso da DI, né, da lei 9868 ou 9882, no caso da DPF, vou usar. Mas no desenvolvimento do meu tópico sobre a tutela provisória de urgência, eu vou usar os requisitos que constam lá do CPC, se for o caso de tutela provisória de urgência, né, seja cautelar ou antecipada, e vou, dentro dos requisitos, buscar quais são as decorrências fáticas e quais são os dados fáticos que se enquadram aqui para que eu tenha eles preenchidos. Beleza? Entendido? Então, repetindo, não basta a transcrição do dispositivo legal. Isso não pontua. Você precisa fazer essa correlação dos fatos apresentados pelo examinador com as decorrências no mundo do direito. Tá bom? E aí, os alunos costumam perguntar, mas professor, qual é o melhor momento para apresentar o tópico da tutela provisória? Né? Assim, no início da parte que eu vou falar da fundamentação jurídica, depois, enfim, não tem uma regra, né? Se você apresentar antes do direito propriamente dito do mérito, não estará errado e nem depois. Eu, Rafael, prefiro como último tópico do direito. Então, eu tenho do direito, né, do mérito, tudo, e ali eu tenho antes do pedido, mas logo após de desenvolver a minha fundamentação relacionada ao mérito, eu gosto de apresentar o tópico da tutela provisória, tá? Por quê? Porque daí você já contou toda a história, você já contou todo o caso, você já mostrou para o examinador tudo aquilo que você tem relacionado ao questionamento que você vai fazer, que na verdade você está fazendo, e você também já foi pegando todas as decorrências e sistematizando isso na sua cabeça para colocar no cumprimento dos dois requisitos. Beleza? Tá bom, Rafa, e como eu faço para melhorar? Para melhorar, tem que praticar, tem que treinar, tem que escrever e tem que lembrar que a menção aos dispositivos legais simplesmente por si só não pontua. Tem que encaixar os requisitos no caso concreto apresentado. Então, por favor, muito cuidado com isso, tá? Porque é exatamente aqui que as pessoas mais erram. Tá bom, Rafa? E nos pedidos? Como eu faço os pedidos? No pedido não basta você falar assim, requer-se digne Vossa Excelência conceder a tutela provisória. Não. Requer-se digne Vossa Excelência conceder, aí cuidado com o que está escrito, porque prefira sempre o que diz lá na lei. A medida liminar para o fim de suspender o ato impugnado, se tiver lá o nome do ato, né? Lei número 123 de 2000 não sei quanto, coloca o número da lei. Então, requer-se digne Vossa Excelência que conceda a tutela provisória de urgência, ou, se tiver escrito na lei, a medida liminar, para o fim de suspender a execução do ato ora combatido, qual seja a lei XYZ de 2022, sei lá, para que se evite os reflexos indesejados em relação aos pactos laborais firmados, sob pena de haja vista a inconstitucionalidade patente, em vista da probabilidade do direito demonstrado. Enfim, você tem que desenvolver esse pedido numa frase, não precisa ser grande, mas em uma frase, não bastando também falar requer-se digne Vossa Excelência conceder a tutela provisória, nos termos supraditos, não adianta. Tá bom? Beleza? Bom, dito isso, eu espero que você tenha compreendido toda a questão da tutela provisória, como se deu a sistematização no novo Código de Processo Civil, como ela deve, o porquê que a legislação anterior a 2015 não tem uma sistematização tão boa, já que o CPC é de 2015, a legislação relacionada à ADI e à DPF é anterior. Também espero que você tenha compreendido que não basta fazer menção aos dispositivos legais, que é necessário encaixar os dados concedidos pelo examinador e verificar as consequências para desenvolver a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado do processo. Tá bom? E espero mais ainda, espero que a próxima peça prática cobrada no próximo exame peça e seja viável o pedido de tutela provisória de urgência, porque eu tenho certeza que você vai desenvolver um excelente tópico, vai arrematar com uma baita conclusão ali nos pedidos e vai conseguir gabaritar a sua peça.
Tá bom? Então, por esse vídeo eu fico por aqui. Se você está gostando do conteúdo, se você está gostando das dicas, das estratégias, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, ative a notificação, porque toda vez que eu entrar aqui numa live ao vivo, como eu estou fazendo agora, ou mesmo que eu publicar um conteúdo novo, você vai ser avisado e isso certamente vai te ajudar rumo à sua aprovação no exame da OAB. Tá legal? Então, até mais e a gente se vê no próximo vídeo.